Muitos hoje moldam para si um Deus que nunca existiu. Um Deus que tolera tudo, que ignora o mal, que trata o pecado como um simples detalhe. É o Deus da conveniência, criado à imagem e semelhança do homem moderno, que prefere ser confortado em seus erros a ser confrontado pela verdade. Essa ilusão perigosa prega que Deus é tão amoroso que jamais julgaria alguém, como se o amor divino fosse permissividade. Mas, para Calvino, essa visão é não apenas antibíblica, mas blasfema. Pois negar a seriedade com que Deus encara o pecado é desprezar o próprio caráter santo do Criador. As Escrituras deixam claro: Deus não é cego, não é indiferente, não é conivente com a maldade. Cada palavra dita, cada ato escondido, cada pensamento secreto será exposto diante da sua justiça. Quando os homens se enganam, acreditando que podem viver em rebeldia sem consequências, estão zombando da própria santidade de Deus. Calvino dizia que pensar em um Deus que ignora o pecado é reduzir o Criador ao nível de uma criatura corrompida. É colocar sobre ele a injustiça humana e chamá-la de amor. Esse pensamento não apenas engana, mas destrói, pois leva muitos a viverem como se nunca houvesse um juízo. É a mentira que enche igrejas, mas esvazia o céu. Para Calvino, não existe como entender o Evangelho sem primeiro encarar a realidade da justiça de Deus. Ele afirmava que a Escritura revela um Deus justo em essência, que não pode ser separado de sua santidade. A justiça não é uma qualidade que Deus usa de vez em quando, mas parte de quem Ele é eternamente. Assim, qualquer tentativa de distorcer esse atributo é uma afronta contra o próprio coração da fé cristã. A Bíblia mostra que a justiça de Deus é reta, absoluta e inegociável. Ele não pesa pecados na balança humana, relativizando o mal. Ele não compara um homem com outro para ver quem é menos pior. Ao contrário, sua justiça é medida pelo seu padrão perfeito, que condena até o menor pecado, porque o menor pecado já é uma rebelião contra o Altíssimo. Calvino dizia que diante dessa justiça, toda a humanidade se encontra culpada. Não há exceção. Romanos 3 declara: não há justo nenhum sequer. E é justamente isso que nos coloca em desespero diante do tribunal divino. Um Deus que é perfeitamente justo, e nós, pecadores absolutamente incapazes de satisfazer essa justiça por nossas próprias obras. Aqui está o ponto crucial. A visão bíblica da justiça, segundo Calvino, destrói toda a falsa confiança humana e nos força a olhar somente para Cristo, aquele que cumpriu, em nosso lugar, aquilo que jamais poderíamos cumprir. Uma das marcas mais fortes da teologia de Calvino é a ênfase no caráter imutável de Deus. Se ele muda, deixa de ser Deus, e isso inclui sua justiça. Diferente dos homens, que hoje condenam e amanhã absolvem, que fazem vista grossa para o erro quando lhes convém, o Senhor é firme, constante e inflexível em sua retidão. A justiça divina não sofre alterações conforme as épocas, culturas ou sensibilidades humanas. O que era pecado diante de Deus há 1000 anos continua sendo pecado hoje e será pecado amanhã. Isso derruba completamente a ideia moderna de que a moral de Deus se adapta ao tempo. Não. O padrão é eterno, porque procede de um Deus eterno. Calvino advertia que, se Deus pudesse negociar ou suavizar sua justiça, ele deixaria de ser santo. Um juiz humano pode ser corrompido, mas o juiz do universo jamais será subornado. Ele não é influenciado por lágrimas fingidas, nem pela quantidade de boas obras acumuladas como moeda de troca. Sua justiça permanece a mesma porque está enraizada no seu próprio ser. E é justamente essa imutabilidade que deveria gerar temor nos homens.
pois não existe possibilidade de escapar do tribunal divino com argumentos, justificativas ou desculpas. O que está decretado como justo jamais será relativizado. Como escreveu Tiago, nele não há mudança nem sombra de variação. A justiça de Deus não evolui, não retrocede, não se acomoda. Ela permanece firme como um rochedo inabalável diante do qual toda a humanidade terá de se apresentar. O pecado não é apenas uma falha moral, um deslize humano ou uma fraqueza comum. Para Calvino, todo pecado é uma rebelião direta contra o trono de Deus. É o homem dizendo ao Criador: não reconheço a tua autoridade, quero governar a minha própria vida. Por isso, o pecado é muito mais grave do que a sociedade costuma tratar. Ele não é simplesmente algo que prejudica o próximo, mas uma ofensa contra a majestade infinita do Senhor. Cada ato de desobediência, cada pensamento impuro, cada palavra que corrompe, tudo isso se levanta como afronta contra a santidade de Deus. O homem pode até esconder o pecado dos olhos humanos, mas diante do trono celestial não há véu, não há segredo. O livro de Eclesiastes afirma: Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Calvino ressaltava que a gravidade do pecado não está apenas no ato em si, mas em contra quem ele é cometido. Uma ofensa contra um homem é limitada. Uma ofensa contra o Deus eterno tem peso infinito. Por isso, nenhum pecado é pequeno diante dele. Todo pecado é alta traição contra o Rei do Universo. E aqui está a realidade que o mundo odeia. Se o pecado é afronta ao trono de Deus, então a justiça divina exige uma resposta. Não pode haver neutralidade. Ou o homem paga por sua rebelião, ou um substituto perfeito paga em seu lugar. Mas em nenhum caso o pecado fica sem julgamento. Para Calvino, a lei de Deus não é um fardo arbitrário colocado sobre os homens, mas a expressão clara do caráter justo e santo do próprio Criador. A lei revela quem Deus é e, ao mesmo tempo, expõe quem nós somos. Quando olhamos para os mandamentos, não estamos apenas diante de regras externas, mas diante de um espelho que reflete a perfeição divina e denuncia a nossa corrupção interior. A lei não pode ser negociada, assim como a justiça de Deus não pode ser relativizada. Cada mandamento é puro, santo, reto e exige obediência absoluta. É por isso que Tiago escreveu que aquele que tropeça em um só ponto da lei se torna culpado de todos. Pois desobedecer a um mandamento é se levantar contra o legislador que o estabeleceu. Calvino enfatizava que a lei cumpre duas funções essenciais. Primeiro, mostrar ao homem sua completa incapacidade de agradar a Deus. Segundo, apontar para Cristo, o único que cumpriu perfeitamente cada detalhe da lei em nosso lugar. Ou seja, a lei não foi dada para que o homem se orgulhasse de sua obediência, mas para que reconhecesse sua falência diante da justiça divina. Assim, longe de ser uma prisão, a lei é a prova da retidão do Senhor. Ela não muda, não se curva às vontades humanas, não é adaptada às modas culturais. Ela permanece firme, como reflexo da justiça perfeita e eterna de Deus. A justiça dos homens é limitada, parcial e frequentemente corrompida. Ela se curva diante do poder, do dinheiro, da influência ou das conveniências do momento. Tribunais humanos podem errar, inocentando o culpado e condenando o inocente. Mas a justiça de Deus não sofre dessas falhas. Ela é pura, reta e absolutamente imparcial. Calvino destacava que o grande problema do homem é tentar medir a justiça de Deus pelos padrões humanos. O que para o homem parece justo, para Deus pode ser abominação. E o que para o homem parece pesado demais, para Deus é a medida exata de sua santidade. Ele não julga por aparências, nem se deixa enganar por desculpas ou disfarces. Seu julgamento é penetrante, indo até as intenções mais profundas do coração.
Enquanto a justiça humana é flexível, negociável e muitas vezes baseada em convenções sociais, a justiça divina é inflexível e eterna. Ela não se altera conforme a cultura ou a época. Ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Esse contraste deveria humilhar o homem. Pois se nem diante de uma justiça falha e parcial conseguimos nos apresentar como inocentes, o que será diante do tribunal perfeito de Deus? É aqui que Calvino mostra a urgência do Evangelho. Somente em Cristo podemos estar de pé, pois diante da justiça divina, todos nós caímos por terra como réus condenados. Negociar com o mal seria negar a si mesmo. Para Calvino, essa é a razão pela qual Deus jamais pode suavizar sua justiça ou tratar o pecado com indiferença. Se ele fechasse os olhos para o mal, deixaria de ser santo, deixaria de ser justo, deixaria de ser Deus. E um Deus que tolera o pecado não é o Deus da Bíblia, mas uma invenção humana. O mal não é apenas uma falha externa, ele é oposição direta à santidade do Senhor. Aceitar o mal seria como permitir que trevas se misturassem com a luz. Mas a Escritura afirma que em Deus não há treva alguma. Portanto, a única resposta possível ao mal é sua condenação. Calvino via nisso a razão do temor reverente. Não há barganha, não há jeitinho, não há meio termo. Deus não aceita propinas espirituais em forma de boas obras para compensar o pecado. Um único ato de rebelião já exige julgamento, porque ele é absolutamente santo. Essa realidade destrói qualquer falsa segurança humana. Muitos acreditam que Deus entenderá seus pecados, como se pudesse negociar com o Criador. Mas a verdade é que todo pecado precisa ser pago. Ou será pago pelo próprio homem na eternidade, ou foi pago por Cristo na cruz. Não há terceira via, não há negociação. A justiça divina, portanto, não é apenas um atributo distante, mas a certeza de que todo mal terá sua resposta diante do tribunal eterno. A santidade de Deus não é um enfeite de sua natureza, mas o centro do seu ser. Ele é absolutamente puro, separado de todo o mal, infinitamente perfeito. E justamente por ser santo, ele não pode conviver com o pecado sem julgá-lo. Se o fizesse, seria cúmplice do mal, e isso é impossível. Calvino insistia que a santidade de Deus exige que cada pecado seja punido com justiça. Não existe pecado pequeno demais para escapar do olhar divino. A mínima transgressão já é suficiente para atrair a ira de um Deus infinitamente santo. E é por isso que a Bíblia declara: o salário do pecado é a morte. A morte não é um acidente da existência, mas a execução justa da sentença contra a rebelião do homem. Aqui está a grande diferença entre a visão bíblica e a visão humana. O homem costuma relativizar a maldade, desculpando ou minimizando sua gravidade. Deus, não. Sua santidade não permite tolerância com aquilo que é impuro. A justiça é a expressão natural dessa santidade em ação, punindo de acordo com o que é reto. Calvino dizia que quem não entende a santidade de Deus nunca compreenderá a seriedade do pecado, nem a necessidade da cruz. Pois se Deus é santo, então todo culpado deve ser tratado com a devida punição. E esse é o fundamento do juízo eterno. Não é crueldade, é a manifestação da justiça que flui da santidade perfeita de Deus. Para muitos, a cruz é apenas um símbolo de amor. Mas para Calvino, ela é, antes de tudo, a maior revelação da justiça de Deus. No madeiro, vemos com clareza que o Senhor não pode simplesmente perdoar pecados sem julgamento. O preço da transgressão teve de ser pago, e pago de forma completa. Cristo, o Filho sem pecado, foi esmagado sob o peso da ira divina que deveria cair sobre nós. Ali, Deus mostrou ao mundo que seu amor não anula sua justiça, mas a satisfaz. O Calvário é a prova de que nenhum pecado fica impune, ou é castigado no próprio pecador, ou foi castigado em Cristo, o substituto perfeito.
Calvino escrevia que na cruz encontramos tanto o amor infinito quanto a justiça inflexível de Deus se encontrando em perfeita harmonia. O Pai não negociou com o pecado. Ele o condenou com todo o rigor de sua santidade, mas ao mesmo tempo providenciou um cordeiro para ser imolado em nosso lugar, a fim de que houvesse salvação para aqueles que creem. Portanto, o juízo divino não é apenas uma realidade futura, ele já se manifestou no Gólgota. O sangue derramado de Cristo é o testemunho eterno de que a justiça de Deus não faz concessões, mas também de que sua graça é abundante para os que estão em Cristo. O inferno não é uma invenção para assustar crianças ou doutrinar o incauto. Para Calvino, ele é a expressão mais clara e inegável da justiça de Deus. Ele existe porque a santidade e a justiça do Senhor não podem permitir que o pecado fique impune. Todo aquele que permanece em rebelião contra Deus será julgado e sofrerá a consequência eterna de seus atos. Enquanto a misericórdia de Deus é abundante para os que se arrependem, a justiça é implacável para aqueles que a rejeitam. O inferno não é apenas um lugar de sofrimento, é a confirmação de que Deus não negocia com o mal, que não suaviza o pecado, que não fecha os olhos diante da desobediência. Cada chama, cada tormento é o reflexo de um julgamento perfeitamente justo, aplicado de acordo com a santidade do Criador. Calvino alertava que muitos minimizam ou ignoram o inferno, tratando-o como mera metáfora ou exagero. Mas negar a realidade do castigo eterno é negar a própria justiça de Deus. A Escritura é clara: o salário do pecado é a morte. A eternidade separada de Deus é a consequência exata de viver à margem de sua lei. O inferno, portanto, não é capricho divino. É a prova da inflexibilidade da justiça que nunca erra, nunca muda, nunca falha. Ele demonstra que a santidade de Deus exige punição e que a misericórdia só é possível porque Cristo assumiu o lugar do pecador. Muitas pessoas imaginam que a graça de Deus é um passe livre que permite viver no pecado sem consequências. Para Calvino, isso é um engano perigoso. A graça não ignora a justiça de Deus, ela a satisfaz. Não é uma permissão para continuar rebelde, mas o meio pelo qual o pecador pode ser reconciliado com um Deus perfeitamente justo. Na cruz, a graça se manifesta de forma extraordinária. Cristo paga o que nós jamais poderíamos pagar. A justiça divina exige punição, e essa punição é cumprida no substituto perfeito. Assim, Deus permanece santo e justo, enquanto oferece salvação ao culpado arrependido. A graça não diminui a gravidade do pecado. Ela cumpre a exigência da justiça, proporcionando redenção sem comprometer o caráter de Deus. Calvino enfatizava que essa é a essência do Evangelho. Deus não faz concessões à maldade, mas providencia um caminho para que aqueles que creem em Cristo sejam justificados. A justiça não é violada, mas a justiça é satisfeita plenamente. E é isso que torna a salvação segura, porque não depende de esforços humanos, mas da obra perfeita de Cristo. Assim, a graça e a justiça de Deus não estão em conflito. Elas se encontram na cruz, onde o amor de Deus cumpre o rigor da lei e a santidade é glorificada. Calvino ensina que, diante da justiça inflexível de Deus, o homem é completamente incapaz de se justificar por si mesmo. Todo pecado merece punição, e nenhum esforço humano pode compensar a transgressão contra o Deus Santo. É aí que a obra de Cristo se torna essencial. Ele, sem pecado, assumiu a penalidade que deveria recair sobre nós. Cristo não apenas morreu, ele sofreu a plena ira de Deus, experimentando a separação que o pecado exige. Como substituto, ele paga integralmente a dívida do pecador, satisfazendo a justiça divina de forma completa e perfeita.
Essa substituição não é uma teoria abstrata, mas a realidade central do Evangelho, o ponto onde a santidade de Deus e sua misericórdia se encontram sem violar uma nem outra. Calvino enfatizava que, sem Cristo, a justiça de Deus seria inevitavelmente um desastre para todos nós. Mas na obra de Cristo, aqueles que creem não são abandonados à condenação. A pena devida já foi cumprida em seu lugar. A justiça de Deus não é ignorada, não é contornada, mas plenamente satisfeita. É por isso que todo verdadeiro arrependimento e fé repousam em Cristo. Não há outro caminho, não há meio termo, não há negociação. O pecador só se coloca em segurança quando reconhece o Salvador como seu substituto diante da justiça divina. Calvino alertava com veemência contra qualquer tentativa de tornar a justiça de Deus mais palatável para os homens. Muitos pregadores e líderes religiosos suavizam o juízo, transformando-o em consolo vazio, como se Deus fosse tolerante com o pecado. Essa abordagem é extremamente perigosa porque engana o coração humano e leva à falsa segurança espiritual. Suavizar a justiça de Deus significa distorcer a verdade do Evangelho. O homem é deixado pensando que pode continuar em rebelião sem consequências, que sua religiosidade ou boas ações podem substituir a necessidade de arrependimento. Mas Calvino lembra que essa mentira é mortal, ela engana e destrói. A justiça divina não é um detalhe opcional da mensagem cristã. Ignorá-la ou minimizá-la equivale a cortar a raiz do Evangelho. É a justiça de Deus que revela a gravidade do pecado, que conduz o homem ao desespero necessário e que aponta para a única esperança real, a obra de Cristo. Portanto, cada palavra que enfraquece o juízo de Deus não é apenas erro teológico, é traição espiritual. É uma armadilha que leva milhões a confundir segurança aparente com salvação verdadeira e a perder a eternidade por não temer o justo juiz. A grande mensagem de Calvino é que a justiça de Deus, longe de ser motivo apenas de temor, também é a fonte da nossa esperança. A esperança que salva não nasce de promessas vazias ou sentimentos passageiros, mas da certeza de que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita em Cristo. Quando reconhecemos que nosso pecado foi pago pelo Salvador, não estamos ignorando a gravidade do mal. Ao contrário, estamos descansando na obra que respeita a santidade de Deus e cumpre sua lei. A esperança verdadeira surge quando entendemos que não precisamos negociar com Deus, nem tentar equilibrar nossas falhas com esforços humanos. Cristo já cumpriu tudo em nosso lugar. Calvino enfatizava que essa esperança é segura, firme e infalível. Não depende da nossa capacidade de obedecer, mas da fidelidade de Deus em Cristo. É uma esperança que permanece mesmo em meio à vida difícil, ao sofrimento, às lutas internas, porque sabemos que a justiça que nos condenaria foi paga integralmente pelo Cordeiro de Deus. Portanto, temer a justiça de Deus não é o fim da alegria, mas o começo da verdadeira confiança. É nesse equilíbrio entre temor e confiança que nasce uma fé viva, sólida e inabalável, que encontra na cruz o fundamento seguro da vida eterna. Calvino nos deixa um chamado direto e urgente: temer a justiça de Deus e, ao mesmo tempo, abraçar sua graça. Temor não é desespero, mas reconhecimento da santidade e da retidão de Deus. É perceber que, diante de sua justiça, não temos nada que nos justifique por nós mesmos. E é exatamente nesse reconhecimento que a graça de Cristo se torna vital. Abraçar a graça significa entregar-se totalmente ao Salvador, confiar que Ele pagou a pena que nos cabia e viver em arrependimento contínuo. Não há espaço para barganhas, desculpas ou caminhos alternativos. Deus não negocia com o pecado, mas oferece redenção perfeita e completa para aqueles que se voltam para Cristo.
Calvino nos lembra que essa combinação de temor e confiança gera uma fé profunda, transformadora e viva. Temor sem graça é desespero, graça sem temor é presunção. Mas juntos, eles nos conduzem a uma vida de reverência, obediência e alegria em Deus. O chamado final é claro. Olhe para a justiça de Deus, reconheça a seriedade do pecado e corra para a graça de Cristo. Só assim podemos descansar seguros, sabendo que a justiça do Criador foi satisfeita e que a eternidade está assegurada para aqueles que confiam no Cordeiro. Se você entendeu a seriedade da justiça de Deus e como Cristo é o nosso único caminho seguro, não deixe essa mensagem ficar só na tela. Inscreva-se no canal Verdade Sem Filtro. Deixe seu like para fortalecer o trabalho de levar a verdade sem meias palavras. E ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que desafie a sua fé e te aproxime da palavra de Deus. Lembre-se, a verdade não se negocia, e aqui você sempre vai encontrar um chamado para temer a justiça de Deus e abraçar a sua graça. Faça parte dessa jornada, compartilhe com alguém que precisa ouvir e continue firme na fé.